Olá, querido aluno do segundo ano. Chegamos na semana 2 e nessa semana nós vamos corrigir atividades sobre poliedros e também sobre a relação de Euler. Vamos lá? Na primeira atividade, ele dá algumas figuras e pergunta aí. Faz 4 perguntas para cada uma delas. Então, essa primeira figura, a gente tem um cubo aqui, né? É um poliedro, porque o poliedro é o quê? Aquela forma fechada espacial, é um sólido geométrico, onde todas as faces, todos os lados, né, são polígonos. Então, quantos e quais são os vértices? Então, aqui, quantos? É só eu contar quantos pontinhos pretos tem. Tem 4, 8. Então, são 8. E quais são? Então, é da letra A, B, C, D, E, F, G, H. Então, são 8 vértices, A, B, C, D, E, F, G e H. Quantos e quais são as arestas? Arestas são as linhas que unem os vértices, né? Então, eu tenho quantas arestas? Eu tenho aqui 4 horizontais aqui, ó, vamos dizer assim, superior, mais 4 inferior e 4 verticais, unindo a parte superior com a inferior. Então, eu tenho 12 arestas. Quais são? Então, vamos lá. Vamos colocar em ordem de letra para ficar mais fácil. Vamos começar aqui no A, AB, AD, AE, né? Depois a gente pode vir para o B. BA a gente já fez, então a gente vem BC e BF. Depois, no C, CB a gente já tem, é mesmo que BC. CD e CG. Depois, na letra D, CD eu já tenho. E o DA é o mesmo AD, então DH. Depois, na letra E, EA já tem, que é o AE. EH já tem, então vou ter o EF. EH já não tem, não, eu coloquei ali, né? EF e EH. Na F, já tem o EF, já tem o BF, aqui entre B e F, eu vou pôr mais o FG. E da G, eu já tenho FG, já tenho o CG, eu vou pôr o GH. Então, aí pode contar que são 12. Quantos e quais são as faces? Faces são essas figuras planas, os quadrados aqui. Então, eu tenho 4 quadrados laterais e 2 na base, um em cima e outro embaixo. Então, eu tenho 6 faces. Quais são? Então, vamos começar aqui, ó, A, B, C, D, né? AB, F, E, lá atrás. AD, HE, lá atrás também. Depois aqui, ó, que tem no vértice C, que está oposto ao H. BC, GF, CD, HG, né? Então, acho que... E tem a de cima aqui, ó. EFGH, que é a parte de cima. Qual é o nome do poliedro? Isso aqui é um hexaedro ou também conhecido como cubo. Nessa outra figura, a gente tem que ver também quantos e quais são os vértices. Então, aqui a gente pode ver que tem 1, 2, 3, 4 vértices. Vértices é o encontro das arestas, né? Então, a gente tem 4 vértices e eles são A, B, C e D, que é o nome que der para os vértices. Quantas e quais são as arestas? Então, cada uma dessas arestas, né, junta 2 vértices delimitando assim o polígono. Então, a gente tem aqui, ó, 3 na base e 3 levando até o vértice fora da base. Então, a gente tem 6 arestas. Quais são elas? Então, a gente tem aqui, ó, AB, AC e AD. Depois tem BC, BD e tem CD como aresta. Quantas e quais são as faces? Então, as faces são todas triangulares, esse é um polígono regular, né? Um tetraedro.
A gente tem aqui, ó, ABC como base, depois aqui ABD, ACD e BCD. E qual o nome polígono? Eu já falei, é um tetraedro, porque ele tem 4 faces. Pela quantidade de faces que a gente dá o nome ao poliedro. E nessa última figura, ele fala quantos e quais são. Então, a gente tem aqui, ó, 5 vértices na parte superior e 5 vértices na parte inferior. Nós temos 10 vértices. E a numeração dele é A, B, C, D, E, K, L, M, N, O. Quantos e quais são as arestas? Então, eu tenho aqui, ó, 5 arestas aqui por cima, 5 embaixo e 5 ligando a parte de cima com a parte de baixo. Então, eu tenho 15 arestas. Então, vamos lá. A, B, A, E, A, K, né? É só fazer isso aí. A, B, ou seguindo, como eu segui aqui, ó. A, B, B, C, C, D, D, E, A, E, A, K, B, L, C, M, D, M, I, E, O. E lá em cima, K, L, L, M, M, N, N, O, O e K, O, né? Para deixar na ordem alfabética. Quantos e quais são as faces? Quantas faces nós temos aqui? Eu tenho uma em cima, outra embaixo, 2. E tenho 5 faces laterais, então eu tenho 7 faces. 2 delas são pentagonais, né? E nem aqui, ó, K, L, M, N, O é uma, A, B, C, D e E é outra. E depois eu tenho as retangulares aqui, ABLK, BCML, CDNM, DEON e AEOK. Qual que é o nome desse poliedro? Então, eu vou olhar quantos lados ele tem. Ele tem 7 faces, né? Quantas faces? 7. Então, o prefixo para 7 é hepta. Então, esse é um heptaedro. Que também, semana que vem, nós vamos começar a ver prismas. Vocês vão ver que ele é um prisma, porque a base, ele tem 2 bases. Na segunda atividade, ele fala aí, um poliedro convexo é composto por 7 faces, então eu tenho 7 faces, 15 arestas, arestas igual a 15. Quantos vértices ele possui? Então eu quero saber o número de vértices. Eu posso até tentar descobrir qual poliedro é esse para poder contar os vértices, mas eu não preciso. Por quê? Porque Euler me deu a relaçãozinha aqui, ó. Vértices mais faces menos arestas é igual a 2. Então, se eu pegar a quantidade de vértices que eu tô, a relação de Euler aqui, a quantidade de vértices que eu estou querendo somar com 7 e subtrair de 15, eu vou achar 2. 7 menos 15 é menos 8. Então, esse menos 8 eu passo para o outro lado, mais 8, fica aqui os vértices, é 2 mais 8, eu acho 10 vértices. Então, esse poliedro possui 10 vértices. Na terceira atividade, ele fala aí, um poliedro possui 2 faces ortogonais. Então, eu tenho 2 faces com 8 lados cada um. E 8 faces retangulares. Então, eu tenho 8 faces com 4 lados cada uma. Ele pede, determine o número de arestas. Então, eu quero as arestas A e vértices desse poliedro. E vértices V. Bom, não dá para mim aplicar direto a relação de Euler. Dá para mim deduzir que eu tenho um prisma de base octogonal, mas a gente ainda vai estudar prismas na semana que vem, né? Então, vamos devagar aí, né? Para mim achar arestas, o que são arestas?
Arestas é quando a gente junta aqui, ó, você tem duas faces, é a linha que une as duas faces. Então, a aresta, ela tanto é lado de um polígono como do outro. Então, ela está juntando ali dois lados de polígonos. Então, para mim descobrir a quantidade de arestas, é tranquilo. Eu vou ver aqui, ó. Eu tenho 8 lados vezes 2 polígonos desse. Então, eu tenho 16 lados de face de 2 octógonos. Dos 8 retângulos, eu vou ter 4 lados de cada um dos 8 retângulos. Então, vou ter 32 lados. Eu vou ter um total de 16 mais 32, 48 lados. Bom, só que ela une dois lados. Então, é só eu dividir por 2 que eu acho quantas arestas. Eu vou ter 24 arestas. Mas e para achar os vértices? Bom, eu poderia pensar o seguinte. Vértice é o quê? É a união de arestas. É o encontro de 3 arestas nesse poliedro, né? Então, eu podia pensar assim, eu tenho 24 arestas, 24 dividido por 3 dá 8. Só que eu tenho um vértice em cada extremidade da aresta, então eu vou multiplicar por 2, 16 vértices, beleza. Só que nem sempre, gente, vão ser 3 arestas. Eu tenho um octógono, por exemplo, que ele une 4 arestas, os vértices do octógono. Então, aí complica. O ideal é a gente pegar e aplicar a relação de Euler. As arestas dá para mim saber sem a relação de Euler, mas os vértices convém aplicar a relação de Euler. Então, eu quero vértices faces. Eu tenho 2 octogonais mais 8 retangulares, né? Então, eu vou ter vértices mais 2 mais 8 menos arestas, que são 24, igual a 2. Então, aqui, 2 mais 8, 10, menos 24, igual a 2. 10 menos 24 menos 14 passa para o outro lado, somando 16. Beleza, são 16 vértices. Eu estava certo. Mas, veja bem, eu devo sempre usar a relação de Euler por causa do caso que podem ser mais de 3 vértices unidos aí.